Meninos e meninas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê, e esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje o meu convidado é André Aquino. Ele é sommelier de bacon, isso é engraçado, né? Ele vai explicar o porquê disso. É professor de marketing e administração e tem um canal que se chama Cozinha para Machos. André, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado de estar aqui com você, mas eu já estou quase fazendo uma consulta com você aqui, porque eu já adorei sua especialidade, ainda mais ligado ao mundo do esporte, que eu sou apaixonado assim por esporte. O que você faz de esporte? Hoje eu faço musculação e jiu-jitsu. Jiu-jitsu há 1000 anos, assim, né? Mas o como que realmente, quando a gente fala de esporte e medicina, as duas coisas se ligam de um jeito impressionante, né? Você sabe que nem tem nada a ver, ó, eu já tô... Não, mas... Vamos lá. Você sabe que hoje eu não vou mais para competição, porque eu já passei da idade de competir, já tô velhinho. Não, tipo, de jeito nenhum. Ah, não, mas eu tenho preguiça daquele treino de competição, que é muito puxado. Você sabe que não é idade, né? Porque assim, eu tenho, inclusive, pacientes mais velhos, certamente mais velhos que você, que competem no jiu-jitsu. Hoje eu tenho preguiça daquele treino pesado. Tem que treinar. Mas quando eu fui para um campeonato mundial e eu emagreci assim 20 e tantos quilos para esse campeonato, se não fosse a medicina me ajudando, eu não teria conseguido. A medicina dá aquele suporte metabólico ali, porque o treino, ele tem aquela questão. Até um certo ponto, ele é, vamos dizer assim, que eu vou falar que pode soar um tanto quanto estranho, mas ele é saudável. A partir de um certo ponto ali, você precisa de um acompanhamento, porque ele tá ali naquela linha tênue que pode te causar algum prejuízo maior. Porque a intensidade, o volume e tudo mais, né? É por isso que eu tô quase fazendo uma consultoria aqui. Nós vamos ter uma hora de podcast, uma hora de consulta. E me fala uma coisa, o que veio primeiro? Cozinha para machos ou marketing e administração? Primeiro veio a área de marketing, comunicação, que foi a área que eu me formei, estudei, trabalhei, montei meu negócio, enfim. E depois veio a gastronomia justamente por causa do esporte. Me fale, me explique esse link. Porque quando eu fui fazer essa dieta muito rigorosa para o campeonato de jiu-jitsu, hoje eu estou pesando na casa de uns 82. Eu fui lutar com 54 quilos. Então, você já tinha pesado 54 na sua vida? Nunca. Nem, eu só acho que quando eu era criança, né? 54 é menos que o meu peso. É muito leve, pouco, muito pouco. Era osso, assim. Mas, enfim, o bom é que eu ganhei o campeonato lá. Mas nessa brincadeira de, assim, cozinhando, né? Mentira, eu não cozinhava nada. Você era um zero à esquerda. Eu odiava sabia cozinha. Nem ligar o fogão. Não, nem ovo cozido. Aí nessa dieta... Um dia eu cansado lá de comer assim, alface, tomate, eu falei, tem que ter alguma coisa diferente para comer nisso daqui. Aí nessa brincadeira eu comecei a testar algumas receitas. E nessa testar algumas receitas eu falei, parece que esse negócio de cozinhar é legal. E aí foi aí. E lógico, depois você vai estudar, vai aprimorar, aí fui fazer faculdade, mas a brincadeira começou justamente por causa do esporte. Qual foi a primeira receita que você fez, que você falou, nossa, acho que ficou melhor do que o alface e tomate? Eu comecei com coisas muito simples, assim, temperos para salada. Foi ali que eu comecei. Então eu misturava ali um azeite com alguma coisa, né? E aí deu certo. Mas a primeira coisa que eu me lembro que eu falei assim, eu acho que eu vou dar certo nisso, não foi nem para que eu pudesse comer. Mas os meus filhos, eles iam fazer uma atividade na escola, aí eu fiz aqueles biscoitinhos amanteigados e tal. Ali que eu falei, eu acho que eu consigo. Você começou com biscoito amanteigado, então. Biscoito amanteigado. Era uma, tipo assim, vamos dizer assim, uma veia ali na confeitaria. Eu sei que você vai falar mal do meu bolo depois. Depois vocês olhem no Instagram dele, tem um bolo que... Deixa a desejar, né? Assim, não experimentei, mas é o que dizem lá, né? Ficou feio mesmo. Feio ficou, dá pra ver. Ficou horrível. E ficou ruim o gosto? E ficou ruim também. Ou seja, não dava pra aproveitar. Mas aí, daí você foi fazendo comida, achou que tinha essa, vamos dizer, essa veia da cozinha e
Você foi estudar gastronomia. Aí eu fui estudar gastronomia. Antes de fazer a faculdade, eu já estava envolvido no mundo da gastronomia, né? Porque a gastronomia é muito também ali no dia a dia, na prática, né? Tem pessoas que nunca fizeram faculdade e cozinham. E cozinham maravilhosamente bem. Mas não picam daquele jeito. Tem toda aquela classe. Aí né? tem uma técnica, né? Então, assim, eu fui fazer muito... Imagina, eu já não era mais menino, né? E aí eu ia fazer estágio de graça. Então, às vezes, muitos sábados, eu ia para restaurantes, por exemplo, em São Paulo e tal. Ia trabalhar de graça para as pessoas, para realmente poder aprender, né? Porque eu falei, eu quero me dedicar a isso. Então, eu fiz estágio em vários lugares. E aí, depois de muito tempo... E aí eu dava aula, e na faculdade que eu dou aula, abri o curso de gastronomia. Eu falei, vou aproveitar... Você dava aula de administração. Administração e marketing, que continuo dando até hoje. Mas aproveitei para fazer. Inclusive, eu tenho aluno fugitivo aqui atrás. Duck. Pena que não tem uma câmera, né, para pegar o Duck. Porque ele sempre fica escondido, mas ele sempre tá ali. Nunca tem 2 pessoas nessa sala. Sempre tem, no mínimo, 3. Isso. Duck ali na Tá na escondido ali, ó. E aí? Daí, assim, fez a faculdade, nisso já cozinhava. Já cozinhava. E Já na sua tava... casa você cozinha, faz tipo almoço, janta, essas coisas? No dia a dia, às vezes é muito corrido, né, para fazer. A gente trabalha, aquela loucura toda, não dá. Mas geralmente, assim, final de semana eu gosto de parar, cozinhar. Agora, como eu também trabalho com gastronomia, então, assim, geralmente final de semana eu tô fazendo evento, tô fazendo alguma coisa, né? Não paro. Eu sou quase um médico. Dou um plantão de gastronomia. Exatamente. Mas me fala uma coisa, para quem assim entende muito de cozinha, cozinha bem, como que é você ir num restaurante, pedir um prato? Porque assim, quem é leigo vai ali pelo paladar e tudo mais. Mas quem entende vai olhar lá e assim, a maioria dos restaurantes conseguem entregar o que eles prometem ou isso varia? Como que é? Ele varia muito, eu acho. Eu acho que, assim, às vezes a gente acha que preço é qualidade, né? E não necessariamente é. Então, quantos restaurantes eu não fui assim, que você pagava às vezes um PF de R$ 15, a comida era maravilhosa, muito melhor que um restaurante de R$ 300 o prato. Então não tem muito a ver com isso, né? Lógico que os ingredientes que você está usando, tudo isso vai fazer muita diferença, né? Dá uma ajudada ali, né? Dá uma ajudada, né? Então, eu acho que a cozinha tem muito isso. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu tenho a lembrança da minha avó, do arroz com feijão da minha avó, que até hoje eu não comi em lugar nenhum igual. É isso mesmo. Né? Bolo de cenoura, aquele negócio assim, sabe? Um cafezinho da tarde. Então, a gastronomia tem muito isso, né? E outra coisa, a gente trabalha com uma coisa que é complexa, que se chama paladar. Eu acho que você, inclusive, como médica, deve falar isso com seus pacientes, e você deve encontrar aquele paciente que não gosta disso, não quer aquilo, aquele que gosta de menos sal, mais sal. Então, o paladar ele é algo muito sensível. Então, às vezes, o que eu gosto não agrada você. Então, na gastronomia, eu falo, 100% você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas também tem aquela questão que o paladar ele pode ser treinado e a partir de quando ele é treinado, ele não retrocede, né? Então, assim, se você, por exemplo, trabalha com alimento, comida, você sabe o que é vamos dizer assim, um prato refinado, não no sentido de muito chique, cozinha francesa, mas um prato que realmente foi bem feito ali. Aí é mais fácil de você identificar o que é. Isso é mais fácil. A gente fica um pouco crítico, natural, né? A gente fica meio crítico. Já pesa a mão ali. Às vezes você vai, por exemplo, vai num restaurante que é um pouco mais trabalhada a comida, você olha e fala, pô, esse corte aqui não tá legal. Ou era para fazer um brunoise e o cara não acertou aquilo. Isso a gente fica crítico, né? Agora você tocou num ponto que eu acho que é interessante. Volto de novo para você como médica. A gente tem dentro da gastronomia uma coisa que a gente chama de paladar infantil. Sim, isso a gente vê na prática clínica. Isso é um problema. Arroz, feijão e batata frita, né? É isso. Então, esse paladar infantil é complicado. Então, às vezes eu vou tentar cozinhar para alguém, às vezes o amigo, não estou nem falando profissionalmente. Você acrescenta um ingrediente, o cara não gosta, não como, justamente por causa desse paladar infantil. Então, treinar o paladar desde criança para várias coisas é muito mais fácil do que quando a gente já está mais velho e fala, agora tem que aprender a comer beterraba. Na medicina, tem a questão do que o salgado e o doce, eles, vamos dizer assim, eles
se sobrepõe aos outros sabores na oferta de alimentos, principalmente os industrializados. Então, você fica com pouco contato com o azedo e com o amargo. Então, quando você vai falar em temperos, numa cozinha um pouco mais refinada, mais delicada ali no sentido de combinação, você coloca um pouco de tempero, de coisas mais para o paladar amargo ou azedo. Se a pessoa só come doce e salgado, ainda mais com um monte de conservante, aquilo vai incomodar ali, né? É igual o café adoçado, né? A gente, inclusive, tomamos café aqui sem açúcar. E eu, particularmente, com a minha alimentação, eu sou muito regrado, assim. Eu dou uma escapada, às vezes, escapo porque eu estou num evento, vou provar, tal. Mas eu tenho muito cuidado. Então, por exemplo, os meus pratos, assim, eu evito o sal ao máximo. E aí eu não uso sal... Fugiu o nome, eu uso mais o sal grosso, por exemplo. Sal refinado. O sal refinado. Eu evito usar, assim, em todas as hipóteses. Açúcar também é uma coisa extremamente complicada, Sim. né? Então, eu acho que a gente precisa criar essa educação mesmo de ter um paladar para... Porque o mundo é muito rico em paladar. Sim. E quem come só doce não vai sentir, assim, satisfação em comer um brócolis. Não tem Não como, vai, não né? vai. E quando você fura no quê? Qual é o seu pecado, assim, Quando eu gastronômico? furo... Nossa, agora vamos deixar a médica em off. Vamos deixar baixo? Mas a coisa que eu mais adoro e a sobremesa mais venenosa de todas, sorvete. E qual sorvete? Porque não é todo sorvete, né? Ah, não, sabe o que eu gosto? Naquelas sorveterias que tem um monte de meleca junto. É sério? Aquilo lá, o mais, assim, fora da culinária refinada possível. É só... E você faz aquele monte de sorvete, taca tudo que tem naquele negócio. Eu adoro aquilo ali. Adoro Achei que você ia aquilo. falar, não, eu gosto de um sorvete. Não, Não, da meleca lá. simplão, né? E o Cozinha para Machos veio durante a faculdade, veio antes ou veio lá na época do treino? Como Ela foi? veio na época do treino. Ah, então já tem muito antes do que a faculdade. Muito antes de eu aprender a cozinhar. Porque o que acontece? Quando eu comecei a criar essas brincadeiras, eu postava no Facebook. E aí os amigos da academia tal falavam assim, pô, manda receita tal. Já tava todo mundo comendo, tipo, frango com batata Com batata doce, só isso, né? Aí eu começava a mandar a receita para os amigos e tal. Só que aí o pessoal começou a pedir tanto que eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou criar um postar. blog para os meus amigos pararem de ficar pedindo para mim. Então eles entram lá no blog e pegam a receita. Só que eu fiz isso. Só que teve um dia que eu tava lá olhando tal, fui alimentar o blog, eu vi assim, 6 mil visitantes diário. Eu falei, opa, De marketing falou, aqui dá jogo. aqui né? dá jogo. Aí quando eu comecei a ver aquela quantidade de pessoas, que era um blog assim, WordPress da vida, né? Quando eu vi as pessoas ali acessando, eu falei, cara, esse negócio aqui parece interessante. E o Cozinha para Machos nasceu nessa brincadeira. Porque, né, tava com os amigos, pô, que nome que põe? Aí eu pensei em todos os nomes. E todos os nomes que eu pensava já tinha. Então, homens na cozinha, cueca na cozinha, não sei o que na cozinha. E Cozinha para Machos não tinha. E aí você bota esse nome, porque assim, quanto tempo tem? Nossa, você sabe que o blog... o blog em si deve ter uns 12 anos. Há 12 anos, ok. Hoje pesa mais esse nome, não pesa? Eu acho que pesa. E quando a gente fala hoje, a gente se discute muito isso, né? A questão da masculinidade, do machismo e tal. E chegou um momento que eu mesmo me questionei. Falei, pô, cozinha para macho, eu acho que isso vai pegar mal. E aí o que aconteceu? Eu mesmo cheguei um dia, falei para os seguidores e falei assim, olha pessoal, acho que eu vou mudar o nome porque eu acho que não combina esse nome. Então, assim, eu tenho a grande maioria do meu público feminino, 70 e pouco por cento mulher, 0, alguma coisa hétero, e o restante é gay, muitos. E daí as pessoas apoiaram manter o nome. Os gays mandaram mensagem para mim no meu direct, meu, você tá maluco? Como assim mudar? Como assim não vai mudar o negócio? A gente gosta desse jeito. E aí, quando eles, né, a comunidade toda veio e falou não, eu falei, não, então vou manter o nome. Até porque quem poderia se incomodar, que seriam essas pessoas, né, gays ou mulheres, falaram ok, quer dizer, não estou incomodando quem poderia se sentir incomodado, segue o baile, né? Até porque as pessoas percebem no meu jeito... Que é uma brincadeira. Não tem nada de machismo, nada disso. Então as pessoas aceitam isso com muita naturalidade, sabe? Então isso eu acho que
bacana. E como você foi parar na TV? A TV eu comecei justamente por causa do Cozinha para Machos. Porque Antes da faculdade, então. antes da faculdade. Quer dizer, você já tinha. Quando você foi pra faculdade, você já sabia cozinhar super bem. Não sei se super bem, mas eu já cozinhei. Não, eu já tinha feito muita coisa. Muita já. coisa. Muita. De tudo, tipo, Tudo. salgado. Já fazia evento. Eu tenho um grupo de churrasqueiros, turma lá de Bauru, um abraço para vocês. Então eu já participava do grupo de churrasqueiros e assim foi. Você Né? gosta mais de, assim, comida salgada, bacon, churrasco. Me conta isso e depois eu vou perguntar do sommelier de bacon. E aí, então, assim, já cozinhava, né, dentro desse cenário. Então, essa brincadeira do Cozinha para Machos nasceu nesse sentido. E a TV, né, que foi a pergunta. Sim. A TV foi justamente por causa do Cozinha. Um dia, uma produtora de uma TV conheceu o blog, viu o blog, que foi lá da TV Isso Aparecida. Eu morava em São Paulo. Tá. Aí conheceu, né? E me chamou. Falou, pô, você não quer ir? Na época tinha mais 3 pessoas comigo. Eu e mais 3 que participávamos disso. Hoje estou sozinho. Que faziam eventos e tal. Cozinhava, alimentava o blog e tal. E a gente foi para a TV Aparecida e foi a primeira vez. E aí depois veio outras emissoras. Aí veio Record, o É de Casa da Globo e tal. Me explica como que é cozinhar na TV. Porque assim, eu já participei de alguns programas lá na TV Aparecida e... ao vivo, né? Aham. E a receita aparece passo a passo. Então você tem que levar, tipo, 5 receitas, cada uma num ponto do preparo e ir mostrando ao vivo. É isso? Quando o pessoal olha, fala, que tranquilo, só tá cozinhando ali. Não. A gente cozinha antes. Então, tem o prato que a gente deixa exposto, né? Qual foi o primeiro prato que você fez? O primeiro prato que a gente fez na TV... Nossa, agora você me pegou, nem lembro. Foram tantos pratos já. Mas na conversa eu vou lembrar qual foi o prato. Mas eu sei que tinha alguma coisa com bacon, isso eu lembro. Sempre, o bacon sempre ali. Ah, por favor, né? Tem gente de alguma coisa ficar ruim quando bota bacon? Não tem. Não tem, né? Sorvete com bacon, é maravilhoso. Isso eu nunca provei, mas assim, eu imagino que o paladar doce e salgado combinados ali pode ser que dê um efeito bom, né? Então no próximo podcast eu vou trazer para você sorvete com bacon. Então a gente faz um prato, que é o prato que vai ficar exposto para o pessoal ir lá, filmar e o pessoal de casa ver. Tem o que a gente leva pré-preparado, várias coisas, né? Já pré-preparadas para fazer na hora. E existe o outro que realmente a gente faz ali ao vivo. Porque tem muita coisa que não dá tempo. Imagina, tem coisa que vai para o forno, tem coisa que vai para uma panela de pressão e tal. Então a gente tem que ter todos esses preparos, porque geralmente a gente tem 20 minutos, 30 minutos para fazer uma receita ao vivo. Eu já participei algumas vezes, Santa Receita, né, e tal. Fica um cheiro no estúdio, gente, vocês têm ideia. É um cheiro muito bom, tipo, de alho frito, sei lá, a pessoa preparando ali e tal. E aí, assim, qual foi sua trajetória na TV? Primeira vez, aí gostaram do que você apresentou? Gostaram, aí o pessoal da TV Record chamou, aí eles fizeram uma matéria porque eles queriam falar como é que era o homem na cozinha, tal. Então, Tinham menos homens nessa época, tipo, muito 10 menos. anos. Porque hoje, assim, é bem, vamos dizer, bem estabelecido já a questão. Homens e mulheres na cozinha e tal, mas tinha um pouco... Hoje não tem preconceito. Não, apesar da maioria dos chefes serem homens ainda, né? Que é uma bobagem isso, mas a maioria ainda é. Mas em casa não tinha essa cultura, né? Engraçado isso. Homens não cozinhavam. Porque o chefe de cozinha na maioria era homem, mas em casa a maioria era a mulher. Essas bobagens da sociedade. Esses negócios de... Enfim, todo mundo dá para fazer tudo, né? Tem que aprender só, né? Porque tem mulher que não sabe, homem que não sabe. E por aí vai, né? Minha mãe mesmo. Mamãe. Te amo, mamãe, mas não, minha mãe cozinha. A minha é péssima. Não, minha mãe cozinha. Então, prazer para sua mãe, preciso conhecer sua mãe. Ela cozinha. E aí, um dia, a Globo, né, o pessoal do É de Casa encontrou, nos conheceu pela internet, e aí o Zeca Camargo entrou em contato e falou assim, pô, eu queria fazer um programa, tal, para conhecer. E aí o Zeca Camargo veio para São José dos Campos, na época. Você morava em São José? Nessa época, não estava lá, mas é que os meus amigos eram de São José. Entendi, porque tinham outras pessoas.
E aí o pessoal viu, aí o CQC na época pegou uma fala minha com o Zeca Camargo. Não, o CQC nem existe mais, mas o CQC pegou essa fala minha com o Zeca Camargo e bombou, virei assim, top 1 do CQC na época. Fez um meme, né? Que na época não tinha meme, mas eles já faziam memes, né? Fazia, aí eu virei top 1 assim, do CQC, me deu um retorno muito interessante. Aí passei em todas. Eu acho que a única emissora que eu não fui até hoje foi na Rede TV. Mas o Ronivon chamou agora para ir lá, vamos ver se eu vou. Aí eu vou lá. Vai cozinhar também. Vou cozinhar. Então, mas eu tenho O que hoje. você vai fazer? Aí não, também, alguma coisa com bacon, né? Mas assim, é você que resolve ou eles que decidem? A gente discute em conjunto. Então, por exemplo, hoje eu estou na Gazeta, né? Então eu sei fazer vários pratos, mas eles. Aparece toda semana. Toda semana. Só que na Gazeta eles definiram um tipo de linha que eu tenho que seguir. Então na Gazeta eu só faço pratos muito simples e baratos. Então eu uso músculo. Isso é muito legal, muito legal. Muito. Né? Até porque assim, a gente sabe que as pessoas não tá sobrando dinheiro, né? Então eles focaram nisso comigo. Então, por exemplo, torta, eu adoro fazer quiche, mas na Gazeta eu não posso fazer quiche. Mas isso é legal também, né? Então eu vou caminhando por outros lugares. E como você foi parar no Bake Off? Porque assim, não deu certo. Quer dizer, deu, mas não deu, né? O Bake Off foi uma história muito legal, assim. Um abraço, inclusive, para a Beca, para todo mundo. E o Paulo, que é o cara que cuida da seleção de casting do SBT. Nisso já tinha, assim, bastante tempo de TV já, né? Já tinha um know-how de TV. Porque para quem já tem um know-how de TV, é mais fácil. Igual, por exemplo, você chega num podcast, você não trava, não se inibe, você já desenrola melhor, né? Então, quer dizer, eles selecionavam essas pessoas ou selecionavam, assim, independente disso? Não, o Bake Off você tem que você tem que participar de um processo de seleção que tem, assim, 600 mil inscritos, né? É igual tipo um The Voice, assim. Igual um The Voice, é um negócio que bomba muito. Só que nesse perfil, assim como todos os programas de reality, eles pegam, assim, uns 3 participantes que eles acabam eles mesmos escolhendo, né? Então, quando eles me acharam também, eu lembro o Paulo Belém me ligando e ele falou assim, André, prazer, aqui do SBT e tal. Você cozinha doce? Eu falei, não. Cozinha, você tinha feito lá o amanteigado. Amanteigado, mas foi mais ou menos isso. Ele falou, você sabe fazer bolo? Eu falei, já fiz um bolo de cenoura solado, já fiz um... Fiz um amanteigado com meus filhos. Amanteigado com meus filhos. Ele falou assim, e chantilly? Você trabalha com chantilly? Eu falei, nossa, eu detesto chantilly, que negócio horrível chantilly. Ele falou, e pasta americana? Eu falei, piorou. Não sei nem o que é isso. Nossa, meu Deus. Aí ele falou assim, então é você. Aí... Ou seja, eles queriam alguém que não soubesse, que tivesse destreza na cozinha, mas que não soubesse, né? Mas aí, lógico, aí quando ele fez esse convite, eu entrei num processo de seleção. Sim. Né? Então, que era separado do processo de quem se inscreveu, era junto. Aí eu entro no processo de seleção normal. Você entra, vamos dizer, a partir de uma certa etapa ali, que eles já filtraram quem realmente não tinha condições e deixaram possíveis candidatos ali. Exatamente, porque como eu não era um confeiteiro, eu não iria me inscrever num programa de confeitaria. Sim. Aí eu fui pro teste, né? Então eles fazem um teste igual a gente está aqui, que o pessoal em casa não vê, mas tem várias câmeras aqui. Então, várias câmeras e tal, daí tem o produtor que vai direcionando você. E eu tenho que levar uma receita. E quantas pessoas são no programa? Na minha edição foram 18 pessoas. E essas 18, só você que não era confeiteiro ou tinha um outro? Não, tinha um outro que um outro também que não era um confeiteiro. Ele é mais ligado numa cozinha cetogênica, tá? Nossa, então estava totalmente fora do habitat. Do habitat. Nós dois éramos os mais perdidos ali, né? Mas daí vocês vão na seleção, desculpa, te cortei. Não, pode. Não, era isso. Daí vocês foram. Aí a gente foi para a seleção e tal. Aí o que acontece? Eles já pediram para mim assim, olha, já traz uma receita, porque eu tive que fazer umas 3 receitas para eles, né? Mas a primeira receita, eu peguei e fiz um cupcake, um cupcake de chocolate com bacon. Ah, o bacon. Aí um marshmallow de cerveja. Nossa. E farofa de bacon por cima. Ficou bom, né? Mas você não sabe o que aconteceu. Aí eu coloquei o cupcake numa caixinha bonitinha. Tipo, você fez na sua casa e levou. Fiz na casa e levei para eles. Aí eu coloquei os cupcakes na caixinha e pus no carro e peguei a estrada. Fui para o SBT. Quando eu chego no SBT e olho os cupcakes, falei,
Cara, eles tinham revirado na caixa. E tava bonitinho o cupcake. Cara, sabe Mas aquele tinha- cupcake que era assim... Sei, todo aquela coisinha, Meu. como chama, chantillyzinho, né? Esse marshmallow de cerveja misturou tudo. Eu falei, cara, ferrou, né? Aquela Maçaroca. Aí eu levei. Só que aí tem o teste do chefe também, que isso não aparece. Então o chefe vem e prova aquilo que você trouxe. Nossa, uma coisa, um parênteses. Gente, eles é um trabalho duro, né? Porque eles provam coisas que Deus me livre. Ali. Deus me livre, né? Como o que eu fiz já. Não, assim, mas o gosto tava bom, ok, né? Agora, assim, aquele outro bolo do realmente. Ele vai e come, e eles comem mesmo, Come né? mesmo. Nossa, A Beca Milano, por exemplo, ela dá umas garfadas assim que você. Até eu, quando eu olho, eu falo, meu. eu vejo o Olivier, ele fica assim, experimenta, fala, Mas daí eles provaram e gostaram. Aí a chefe, quando provou, ela falou: Meu, que é isso? Que delicioso. E aí foi. Tipo, a maçaroca de A bacon. maçaroca de bacon estava deliciosa. Aí eu continuei no processo. Fui para outro, até que chegou no final. E o interessante, quando eu fui para o último processo, o processo já era ao vivo gravando para ver quem entrava ou não entrava no programa. A Beca Milano, ela já me acompanhava. No Instagram. Cozinha para assim. Machos, me acompanhava e tal. Só que ela não sabia que eu ia. Lógico, é tudo confidencial, inclusive para eles é Isso confidencial. que eu ia te perguntar. Aí, por exemplo, eles te ligam, você vai para a seleção. Você não pode nem respirar, nem contar no seu próprio espelho. Nem para mim eu conto. Porque se vazar, você tá fora. Tô fora. Se eu chegar para, galera, tô indo. Mas já era, tô fora. É igual o BBB, assim. Não pode de jeito nenhum. E aí eu fui pro último, e aí eu resolvi fazer uma receita lá, que era a receita para entrar. Eu fiz um bolo de brownie, tal. Quando a Beca me viu, ela falou: Uai, você aqui? Aí ela foi muito legal, porque ela ficou feliz de me ver, não sabia, enfim. E aí rolou o programa. E o seu brownie bacana. ficou bom. E ficou bom. E aí foi umas. Aí eu fiquei 5 direto, saí, e aí depois eu voltei na repescagem, no 8º, e fiquei. Eu fui longe até. Pensando naquele Aí eu bolo. voltei na repescagem e Aquele fiquei bolo mais. foi na repescagem? Não, foi meu primeiro bolo. Ah. Aquele foi a primeira receita. E uma curiosidade que eu tenho. Da repescagem, daí você voltou. Aí eu voltei na repescagem e fiquei mais 4 programas e depois eu saí de novo. É. Não, você foi muito longe. Mas é aquela coisa, eu acho que você como médica vai me entender. Não dá para você ser meia médica. Você tem que se dedicar. Isso. Então, quando eu comecei o programa, mesmo sem saber, para todo mundo parece que dura 6 meses. Para nós é um mês. E É um vocês ficam, mês de gravação. Confinados? Como que A gente, basicamente, confinados, porque a gente vai Vocês gravam pro todos os hotel, dias. mas a gente chega no SBT 6h30 da manhã e sai 10 horas Vocês da gravam noite. 2, 3 programas no dia? 2, 3 programas no dia, durante o mês Caramba! inteiro. Uma curiosidade que eu tenho, nos programas, por exemplo, em todos esses de culinária, você tem uma receita colada na bancada lá para você seguir, porque eles mostram o bolo, você tem que fazer igual, certo? certo. Basicamente isso. Você tem um passo a passo ali ou a massa você vai da cabeça? Como que é feito isso? Como é que eles fazem? Porque sai bolo de todo mundo. Por pior que seja, sai bolo. Sai. Né? O que eles dão? Você, no Bake Off especificamente, você tem 2 receitas para fazer no dia. Você tem uma receita que eles chamam de criativa, que é sua. Então eles te dão uma base, ó. Tem que fazer uma receita com amendoim, tá bom? Tá bom. Daí Aí você cria Mas você tem a oportunidade de pesquisa, ou não? um dia. Não, mas tem. Tem. Assim, porque o que dá a entender para quem assiste é do tipo, olha, vai fazer com ovinho de amendoim. Te vira. E daí você se vira na hora e daí eu penso, como que aquela... Na técnica é assim. Então, como são 2 receitas, são 2 formas diferentes. Ah, tá. A criativa, você tem um dia para pensar na receita. E dá uma pesquisada e dá aquela elaborada, pelo menos mental ali, né? Só que aí você fala assim, você pesquisou e falou, umas 10 horas eu faço essa receita. O cara chega para você e fala, você 2 tem 1 horas. hora, 2 horas para fazer a receita. Sempre é rápido. E daí eles querem que você monte um bolo daquele jeito. Impossível. Né? Aí chega na técnica. A técnica é quando o Bake Off apresenta aquele bolo maravilhoso e fala, agora você vai fazer igual. Você fala... Bom, Não, quantos dias para fazer? tipo... Né? Aí faz aquele bolo maravilhoso e fala, você tem 3 horas para fazer esse bolo. E aí eles dão assim, Saiu igual, né? na técnica eles dão um caminho para você não ficar muito perdido, né? Te dão os ingredientes e fala, agora se vira. Aí ele fala assim, tem que fazer uma massa de pandeló.
É isso. Daí você tem que saber a massa de pandeló. Tipo, é um requisito básico para você estar lá. É. E lógico que eu não sabia, né? Mas não é só clara, farinha, clara batida para dar aquela, vamos dizer assim, fofura na batida. É mais ou menos isso, só que aí você faz isso mais ou menos em tudo, né? E aí ainda tem que ficar com gosto bom, porque uma coisa é você montar um bolo daquele, né? Com uma massa meio duvidosa ali, que você vai botar uma pasta americana para cima, vai lacrar tudo. Outra coisa é que eles vão partir, vão comer. E vão comer. E aí o tempo de ficar bonito não dá, né? Então, são muitas técnicas envolvidas na hora que quem tá em casa fica olhando, nossa, que feio. Mas o estresse ali é muito grande. Eu fico pensando, gente, como assim que eles vão fazer isso? Às vezes é um negócio assim, tipo, o cara tem que fazer. E o pessoal sempre pergunta, mas é 2 horas, são 3 horas, são 4. É aquele tempo. E a pessoa não tá acabando, não tá terminando, daí a pessoa. Dá desespero, né? Tipo, mas e daí se não acaba? Você já tá automaticamente Não, desclassificado. eles ainda vão provar, vão ver e tal. Por exemplo, o primeiro bolo era para eu ter saído no primeiro dia do programa. Então você fez, tipo, uns 8, 10 bolos lá? Muito mais, Muito eu mais, acho. né? Mais. Ah, é porque são 2 receitas por Por programa, né? eu fiquei 5 5, mais 10, 4, 10, 18 bolos. 18 bolos. Né? E aí aprendeu. Aprendi. E aí, assim, era para que eu tivesse saído no primeiro programa, que foi essa receita horrível que você está comentando, que a galera vai ver. Só que esse cara da dieta cetogênica, ele confundiu o sal e o açúcar. E ele tacou muito sal na receita. A gente ainda conta com o fator sorte, né? Aí, quando a Beca comeu o dele, a Beca era puro, ela tava esperando sentir o açúcar e veio o sal. Isso é a pior coisa. Você comeu uma coisa que é salgada e vem o doce, ou doce e é salgado. Tipo, igual banana chips. Gente, aquilo me dá um nervoso. Você morder aquilo, você tem certeza que é uma banana. É uma banana. O que você pensa, né? O seu cérebro já remete, antes de você morder, ele já linkou ali o neurônio do gosto da banana. Viu um negócio salgado, acabou. Ali realmente ele sepultou a participação dele. Aí foi a minha sorte. E alavancou a sua. E aí alavancou a minha. Aí eu tive um dia a mais e tal. E assim, eu também tenho que agradecer todo mundo que participou comigo, porque, por exemplo, eu tinha alguns amigos, Lola, Ricardo, que inclusive foi campeão da minha edição, eles ficavam em bancadas atrás da minha. E eles te ajudam? Ajuda. É? E particularmente eles me ajudaram muito. Então eu estava fazendo, por exemplo, um creme. Eu olhava e falava, meu, isso aqui tá no ponto ou não tá no ponto? Ainda tem isso, os cremes, porque às vezes se fica muito mole, muito duro, vai colar ali na pasta. Desanda. Aí eu olhava e falava assim, Ricardo, Lola, e aí? Não, mexe mais um pouco, dá mais. Um pouco aí. Então eu só tenho que agradecer, eles me ajudaram muito. E depois disso, daí assim, você foi desclassificado, assim, depois muita gente saiu antes de você, Muita né? gente saiu antes de mim. E você ainda eliminou um monte de gente na repescagem. Justamente pelo sabor. Porque a É isso que técnica eu ia te perguntar, o que não era legal. Né? Então muitas igual coisas. o cupcake do começo, né? Sim. Tava nhaca, mas a hora que ela provou. Por exemplo, eu fiz uma torta que eu fiz uma tortinha uma vez com tipo uma quiche, só que doce, com doce de abóbora, tal, e o doce de abóbora com conhaque. E você fez o doce de abóbora na hora, ralou Na ali a hora, abóbora, cozinhar, fazer o doce. Aí eu fiz com conhaque, eu fiz algumas coisas. Então eu ganhei e me mantive muito tempo pelas coisas que eu fazia de sabor, pelos sabores que eu criava. Porque como eu era um cara de cozinha quente, eu trazia aquilo que eu conhecia para a confeitaria. As combinações. As ali. combinações diferentes. Tanto é que depois da minha edição, eu comecei a ver outros participantes das edições seguintes criando com bacon, criando com coisas que até então não tinha no Bake Off. Tipo o famoso caramelo salgado. O caramelo. Ali, né? Um negócio E aí assim você que... mantém pelo sabor, não pela técnica. Aí chegou uma hora que começou a funilar demais, precisava de técnica. Que tem os confeiteiros que são formados ali, que passam 3, 4 anos trabalhando com pasta americana ali. Aí não dava. Aí não dava. A técnica se sobrepõe ali ao, vamos dizer assim, o talento e a técnica com talento. A técnica com talento, ela... É diferente, é diferente. E me fala uma coisa, de onde você acha que veio essa questão da cozinha? Porque assim, você falou que sua mãe não cozinha. E Nada. aí? Quem da sua família cozinha? Ninguém. Ninguém descobriu ainda. Minha avó, que já é falecida há muitos anos, ela cozinhava mesmo.
Mas você nunca ficava assim, tipo, com a sua avó, na cozinha, não tinha essa... E quando ela morreu, eu tinha 11, 12 anos, então a minha lembrança é dessa época, né? Não tive chance de aprender. Então eu fui aprender fazendo, né? Cozinhando, indo pra rua e por aí foi. E depois do Bake Off, fez mais bolo, doce? Não. Aí eu continuei fazendo. Hoje eu ainda faço, mas hoje eu faço assim: é seu aniversário? Então, vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo para ela, que Entendi. tal, eu vou, faço. Mas não é uma coisa que eu me dedico Tá. a fazer, né? Então, assim, por exemplo, teve uma Páscoa que, antes da pandemia, acho que 2019, 20, sei lá, 20 acho Não, que era 2020 pandemia. era pandemia. Aí eu resolvi fazer um ovo de Páscoa de bacon. Mas eu achei que ninguém ia comprar. Muito pelo contrário, né? Porque, ó, curiosidade, falando, não, peraí, eu quero ver esse negócio. Foi a pior coisa que eu fiz, porque eu não dei conta de fazer. Porque eu tenho minha vida profissional. Isso, a gente tá falando de cozinha, mas a gente ainda tem uma vida paralela ali, que não tem nada a ver com Porque cozinha, aí eu né? tenho agência de publicidade, que eu trabalho com Dá aula na faculdade. dólar na faculdade. Aí eu não dava conta de fazer ovo de Páscoa. Aí eu fiz muito ovo de Páscoa com bacon, muito, muito. E ficou bom. E de onde veio o sommelier de bacon? Esse apego ao bacon, esse amor ao bacon? Não, porque um dia eu estava conversando com uns amigos e tal, e a gente falou, pô, tem sommelier de cerveja, sommelier de... De vinho, de tudo. café, de tudo, né? Falei, pô, bacon não tem, né? Eu falei, vamos brincar, vou colocar lá. Então, Sommelier de bacon. foi uma brincadeira, porque assim, quase tudo que eu faço, eu trago bacon. Quase tudo. Então, chocolate com bacon, eu amo fazer chocolate com bacon. Mas daí tem que saber cozinhar, né? Porque o bacon, ele é um sabor muito intenso, né? Muito. Você tem que achar o equilíbrio E dele. ele acaba se sobrepondo a tudo, né? A gente fala, né? Não tem como ficar ruim botando bacon, né? E aí você tem que achar realmente o equilíbrio. Então, assim, por exemplo, você vai pegar um bacon com um chocolate ao leite, não fica legal. Tem que ser uma coisa mais amarga. Um chocolate amargo, aí ele orna. Orna. E o que orna com bacon? Bebidas mais intensas. Eu falo que bacon, para mim, combina com qualquer coisa. Mas os mais entendidos de vinho, depois até corrijam a gente, os sommeliers de vinho mesmo, eles recomendam cada vinho para um tipo, né? Então, o bacon, comidas gordurosas, então um Seria vinho que mais possa, encorpado ali. possa descer realmente para misturar. Astringente ali, tem a... Então tem essas combinações que são interessantes, né? E para quem quer começar a cozinhar? Tipo, a pessoa é um zero à esquerda. Tipo, 000, bem lá à esquerda, assim. Você fala assim, olha, me dá uma dica, vamos dizer assim. Preciso começar a cozinhar. Por onde começar? Abre o YouTube e vai lá tentando misturar as coisas. Tipo, como que... Hoje é mais fácil, né? Lá atrás eu tinha que ligar para alguém, pedir o caderninho de receita emprestado, me fala a receita, eu vou anotando. Hoje em dia a internet facilitou a vida, né? Então, no meu próprio perfil pessoal lá, André, tem um monte de receita. Facilita. Mas o que eu sempre digo é assim, quando você vai para a confeitaria, ela é uma cozinha técnica. Então, quando a pessoa falar para você assim, 2 xícaras disso, é 2 xícaras daquilo. Até a confeitaria clássica não é nem xícara, é medida, é Medidas gramas, né? corretas. Então, na confeitaria, dificilmente você não tem que seguir a receita. Siga a receita e vai dar certo. Quando você vai para a cozinha quente... E vai dar certo mesmo? E dá certo Dá mesmo? Mas a pessoa tem que seguir, viu? Tá. Tipo assim, vai fazer, por exemplo, aquela patisserie, assim, a massa vai se ficar daquele você jeito? seguir, vai dar certo. Eu vou tentar isso aí. Vai. Nunca imaginei um negócio assim. É porque eu cozinho, mas eu cozinho comida salgada e tal. Mas né? vai dar certo. É? Agora, se você vai para a cozinha quente, ela pode ter o seu toque. Entendi. Porque você tá ali, A você sua licença cheira... poética, você- aquela coisa do chefe, assim. Então, quem não gosta de cozinhar, mas precisa Não, cozinhar, quem não sabe, mas fala, pô, eu acho que eu precisava fazer alguma coisa aqui. nada melhor do que começar com um simples. O que eu digo simples? Arroz é fácil. Não, mas... Ó, eu sei fazer arroz, mas já queimei muito arroz, muito arroz. Até entender que tinha que desligar um pouco antes, panela, abafar. Isso aí, tipo, né? Mas é assim, o arroz, o que eu falo para quem não sabe cozinhar, você deu a fritadinha no arroz, né? Gente, ó, presta atenção. Você que não sabe fazer nada. Você sabe que fazer arroz é um dos vídeos mais vistos no mundo inteiro? Como fazer arroz. Todo Eu mundo já que vi, não posta... foi uma vez só, entendeu? De várias pessoas diferentes, inclusive. Então, mas não tem mistério. Deu aquela fritadinha assim, para cada 2 xícaras de arroz, ou você dobra,
né? Ou o segredinho da panela. Água, 2 dedos acima do arroz. Vou tentar com essa água, que eu sempre dobro, né? Vou tentar. Fez 2 dedinhos acima, olhou, começou a secar embaixo, desliga o fogo, espera, que tá perfeito. Fica no ponto, No né? ponto. Mas o importante é, dá para quem gosta de arroz solto, né? Tem gente que gosta de arroz papo. Mas Não, para eu quem gosto gosta do soltinho, dá aquela boa fritadinha no arroz, porque Pra é dar ele que uma vai fazer. peladinha ali, né? É Pra- ele que vai fazer ele ficar solto. E sem colocar muita água, né? Então, 2 dedinhos acima ou dobrou a quantidade de xícara, tá Ai, perfeito. eu vou fazer com 2 dedinhos acima. Eu sempre dobro, mas eu fico com medo, eu deixo uma água fervendo ali. Ah, vamos fazer uma consulta, já que a gente tá falando de Vamos. arroz? Consulta, doutora. Dizem, por exemplo, eu sou ligado em alimentação. Dizem que, por exemplo, é muito melhor eu comer o arroz. Eu tô durante o dia, não o almoço. Muito melhor eu comer um arroz do que eu comer um pão. Não, vai dar mais ou menos, em termos calóricos, você vai ver por gramas ali, mas não, o impacto vai ser o mesmo. O ideal é, como ambos são carboidratos, né? Carboidratos simples, o ideal é você sempre combinar com uma proteína para você diminuir o índice glicêmico ali. Tá. Então, sempre combinar, por exemplo, pão com ovo é melhor que o pão com manteiga, em termos de índice glicêmico, de disparar a insulina. Arroz com bife é melhor do que arroz sozinho, em termos Entendi. de insulina, né? Mas aí tem todo o contexto da dieta e tal. E uma outra dúvida que eu tenho, né? Bom, já que a gente está com um chefe, vou tirar as dúvidas. Ovo pochê, ou coisinha difícil, né? No começo ele é difícil. Você sabe que na gastronomia eu tenho uma aula que eu dou que é só de ovo. É porque tem N maneiras, né? Você tem o ovo mexido. Vou dar a primeira dica do ovo mexido que todo mundo erra, o ovo mexido. O ovo mexido de hotel, cremoso. Você vai ficar mexendo sempre ali. Sim. Sem botar leite, né? Porque tem Não. gente que tem mania horrorosa. Para ficar cremoso. É. Não. Ovo mexido é ovo. Isso aí. Mas qual é o segredo para ficar tipo de hotel e cremoso? Vou falar como eu faço, você fala se tá errado. Tá, me fala. Eu esquento pouco a frigideira e vou mexendo desde o começo e não paro de mexer enquanto ele não ficar na consistência E de ovo. devagar, não é um mexer rápido. Não, é mexer assim e fazendo, incorporando ele nele mesmo. Aprendi tudo na pandemia. As pessoas geralmente colocam a frigideira ou muito quente, e aí ele já vai fritar o ovo, ou mexe muito rápido. Não. Ele tem que dar tempo dele ir coagulando, porque se você põe no quente, ele coagula muito rápido Muito ali rápido. e acaba não. É só ir desse. E o pochê não é fácil. O pochê. Eu ponho vinagre, mas nem sempre isso é correto, né? Não, só a água vai dar certo. Você tem que colocar água, daí a água quente, pega a água, né? Tá aqui. Você tá lá no fogo. Mexe, 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 Fazer mexe, aquele mexe, faz o redemoinho. redemoinho, joga o ovo ali, acabou. Então, acabou mais ou menos, porque dependendo de como tá o redemoinho, vai sair aqueles fiapinhos, que não é o correto, estou falando aquele ovo Esse pochê fica bonitinho. perfeito, isso É. que você corta e daí Vai aquela... desmanchar. Isso, Mas aí é treino. Porque o primeiro pode ser que dê certo, mas geralmente não dá. Então é treino. Faz. A água tem que ser bem, não fervendo, né? Ela Não, tem mas ser ela tem que estar quente. Bem quente, Tem- quase as bolinhas. ao Quase redor. as bolinhas. Então você vai, colocou, pega algum talher, sei lá, e mexe bem. Fez o rodamuinho, joga o ovo lá dentro. E aí, coagulou, espera um pouquinho, Aí você pega uma escumadeira, e tira, aí você colocar ali em cima de. Nossa. põe Ó, deu até vontade agora. põe aquele avocado toast, assim, daí bota o Nossa. pãozinho, aí fica bom. Vai, fica bom. Já errei muito ovo, já perdi muito ovo pochê. Alguns deram certo, outros não. É porque é treino mesmo. É É treino. treino. Aí você fala, puta, redemoinho muito rápido, muito devagar, muito. É. É que cozinha é legal por causa disso. Eu era zero esquerda na cozinha, na pandemia fui para cozinha por necessidade ali, né? Que principalmente no começo não tinha muita oferta de. Sim, não tinha onde comprar, né? Exatamente. E aí você vai experienciando ali poções mágicas, né? Igual quando você era criança, mistura uma coisa, mistura a outra, e daí dá uma terceira coisa. Mas você ali. vê, ó, a gente falando de alimentação. Você pega aqueles bolos simplesinhos, por exemplo, vamos chamar, o pessoal fala bolo fit, né? Você pega só a banana, só a aveia, Isso. Não, são uns bolos super simples de fazer, que é só misturar tudo, jogou, assou e
fica delicioso. Então a cozinha também tem essa facilidade, né? Às vezes a gente imagina que a cozinha é algo muito complexo. Não, você tem essas receitas, às vezes, que é só bater, misturar Misturar tudo e botar e fica tudo Fica certo. delicioso. E às vezes é muito a execução, igual o ovo mexido, né? É muito mais você aprender como que executa ali o arroz Aham. do que grandes mistérios, né? Mas você sabe que ovo mexido... Ó, eu fui esses dias numa padaria que não era ovo mexido, era um ovo frito picotado. Então, porque se você põe na frigideira muito quente e não mexe ali o suficiente, Não fica legal. E você acha que cozinha tinha que ser ensinado na escola? Porque assim, o que eu vejo, né? Principalmente depois que eu aprendi a cozinhar, que cozinhar, o básico, é liberdade, né? Assim, É uma verdade. como você aprender, vamos dizer, coisas básicas para sua vida. Quer dizer, muita gente, por exemplo, vai morar fora por algum motivo ali, não tem nada disponível ali para comer bem, acaba ficando refém dos aplicativos e tudo mais, né? Você sabe que eu sempre falo uma coisa de cozinha, que eu acho que é interessante, que é assim, a cozinha, eu acho que é um dos momentos de maior integração que a gente tem na casa. É verdade. Né? Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um jantar? Vamos, né? Chega aquele almoço de domingo com a família. Então, a cozinha tem isso. O que eu falo sempre, e aí eu quero até abrir aspas aqui, você conhece os Chefes Especiais? Não. Os Chefes Especiais é um projeto que nós temos, que a gente ensina crianças com síndrome de Down a cozinhar. Que legal. E a gente prepara elas para o mercado de trabalho. Então, realmente, hoje a gente tem inclusive um café que é 100% inclusivo, fica ali na Alameda Tietê, em São Paulo. Então, todos os produtos que estão lá e todos os atendentes, os cozinheiros, são todos com síndrome de Down, né? Então, a gente prepara eles para o mercado. Não só de cozinha, mas a gente dá até curso de atendimento, garçom e tudo para eles, tudo, tudo. E realmente a gente tem muitos deles que, cara, não estão trabalhando, Sim. cozinhando, né? Sabem cozinhar, né? Quer dizer, E o que que eu falo? Por que que eu estou te contando isso? Porque a cozinha, ela é um momento de inserção muito forte. Então, quando você me pergunta assim, a cozinha tem que ser ensinada na escola, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a gente pode transformar a cozinha em casa algo muito agradável. Então, você está com seu filho, em vez de ficar todo mundo no celular, cara, para. Sabe, vai fazer uma receita simplesinha, faz esse bolo, que é só misturar tudo. põe a criança para amassar a banana, você quebra o ovo, a criança mistura o ovo e a banana ali. E ali vai criando aquele gosto pela cozinha e pelo menos o básico ela vai saber fazer. Sim, hoje em dia eu vejo como necessidade primária você saber fazer o básico, né? Isso para todas as pessoas de todas as idades. É independência, é autonomia. Autonomia. Né? Que você Então, não o que eu sabe vejo é fazer um isso. arroz. Vamos aproveitar a cozinha como um momento de integração, consequentemente vai aprender, Sim, sem dúvida. né? E quando eu falo filhos, não necessariamente filho, pode ser o neto, os amigos do bairro, o sobrinho, o afilhado. Cria isso como uma diversão, uma brincadeira. E junto você está ensinando respeito, educação. Você ensina tanta coisa junto. Verdade. Né? Você Né? ensina, inclusive, experimentar outros sabores, sair dos empacotados, né? Que é Por o favor. grande problema, né? E comer comida de verdade, né? Que no Sim. final das contas, cozinha é comer comida de verdade. Porque você imagina que legal, você vai fazer um bolo como esse, o Fit lá, que é simplesinho. Pô, ele vai ter 30, 40 minutos de forno. Você está ensinando aquela criança a ter respeito pelo tempo. Olha, tem que esperar. A esperar, exatamente. E você sabe qual criança que não enfia o dedo no bolo de aniversário? Aquela que fez junto. Ah, ela não quer estragar a obra de arte, né? Não é um respeito? É um respeito. Então, vai fazer um bolo de aniversário? Você pode encomendar, por favor, inclusive encomende para os meus amigos confeiteiros ganharem dinheiro, mas você vai fazer um outro bolo? Faz junto. É, exatamente. Aquele bolo para cantar parabéns de manhã, assim, a hora que a pessoa acorda. Faz junto. Faz o bolo, bota aquelas coisinha granulado colorido em cima. Gente, quando a gente é criança, a gente ama isso, Ama né? isso, né? Então, e eu vejo isso muito com síndrome de Down. O respeito que eles têm em cada momento que a gente está cozinhando, o quanto eles se dedicam, o quanto é bonito o trabalho, sabe? É maravilhoso. Nossa, deve ser gratificante, né? Você vê, e assim, construir, né? Você vê pessoas sendo capacitadas para o mercado, pessoas que muitas vezes são segregadas em outras funções ali, fazendo absolutamente tudo aquilo. Tudo. Então, assim, 21 de março é o dia do síndrome de Down. Então, a gente teve a chance de estar cozinhando com o síndrome de Down
na Gazeta. Ah, que legal. Uma chefe, né? São chefes. Ué. A gente forma eles para serem chefes. Então, uma chefe cozinhando comigo é muito, muito gostoso, assim. E quanto tempo para se formar chefe? Quantos anos de faculdade? Chefe, na verdade, a gente fala assim, a faculdade não forma chefe. O pessoal acha que sai, eu vejo... É igual médico, né? A faculdade não forma médico, ela forma pessoas ali que estão aptas a determinados atendimentos, mas você vai formar nas especializações, Nas né? especializações. O chefe de cozinha, quem te dá o título de chefe de cozinha é outro chefe. Ah, é? Isso mesmo? É quase que um sacerdócio, assim? As pessoas se auto-intitulam, mas não é o processo correto. E como que é o processo O correto? processo correto é, você tem que ter experiência, você tem que ter know-how, você tem que ter lavado lá muito chão, lavado muita louça, tem que ter cortado muito dedo, né? E aí, algum chefe muito mais experiente olha e fala, cara, agora você é chefe. Então, muitos alunos saem da faculdade, sou chefe. Não, você não é chefe. Você é um cozinheiro com técnica. Você tem que ter feito muito plantão, você tem que ter passado muita noite acordado, você tem que ter ralado muito, muito para outros pares te reconhecerem como tal. Falar, não, agora, e daí você faz tudo isso, você ainda fez uma prova, você fala, agora você é um especialista. Exatamente. É tipo isso. E como que é uma cozinha de um grande restaurante? Porque a gente tem nos filmes, a gente tem aquela, assim, vamos dizer assim, aquele glamour, mas não é glamour, né? Estressante. Imagina. Só para você ter ideia, em 2017 saiu uma pesquisa na revista Times mostrando as profissões mais estressantes do mundo. Número 1, cozinha. Por exemplo, o chefe, como chama? Assim, porque tem uma hierarquia Tem chefe, subchefe, daí vem ajudante e vai vindo. E assim, numa cozinha grande, por exemplo, de um grande restaurante que você já tenha trabalhado, quantas pessoas ali em ação para, por exemplo, numa sexta-feira à noite, que é o pico, geralmente, dos Eu já restaurantes? participei de eventos que a gente tinha 400 pessoas cozinhando. Caraca! E como que todo mundo cozinha igual? Loucura. Porque tem que sair tudo igual, assim, milimetricamente no prato ali, calculado. E restaurantes muito grandes, assim. Então, assim, por exemplo, o Marcelo Magaldi, que é um dos chefes que eu mais referencio, ele foi chefe do Buffet Fasano, é um grande chefe. E eu tive chance de cozinhar lá com ele. E aí, você tem ali, por exemplo, prato principal, sair ao mesmo tempo 3.000 pratos, todos iguais. Mas como que faz isso? Por isso que é estressante. Tipo, ter tudo igual. E assim, esse chefe é tudo igual, milimetricamente. Tipo, a folhinha da salsinha, ela é igual em todos os pratos. E aí você fala, tem que sair 8 horas, tem que sair 8 horas. Vai pegando aquelas pinças, assim, eu não sei nem se aquilo Tem. chama pinça. Em restaurantes elegantes tem. Botando cada salsinha no... Como o Buffet Fasano, é elegante. Então é milimetricamente. metricamente calculado. Quando você vai para um feijoada, beleza. Até Mas porque já é mais descontraído. Você já vai para uma feijoada, você não está esperando que seja assim, né? Porque não cabe. Um fogo de chão. Tá lá e tal. Mas quando você vai para isso, aí tem que sair sobremesa, prato principal, entrada, tudo ao mesmo tempo. E é todo mundo gritando, aquele negócio. todo mundo E o gritando. chefe, ele faz alguma coisa ou ele só fica coordenando todo mundo? Para um grande restaurante como esse, o chefe, ele dá todos os toques finais. Ele coordena e dá todos os toques finais. Tipo, é enlouquecedor. É isso. enlouquecedor. Por isso que ela é uma das mais... É considerada mais estressante. E aí posso dar um dado que não é legal? E aí você, como médica, vai ficar até assustada. Por isso que o maior número de usuários, quando a gente fala profissionalmente, inclusive na pesquisa dessa Times falou isso, o maior número de usuários de cocaína está Ele dentro tem da que ficar cozinha. ligado, ele começa a pegar substâncias ali que deixam ele ligado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque imagina uma pessoa dessa, eu imagino que ele trabalhe, por exemplo, em picos de atendimento, sexta e sábado, que geralmente é onde as pessoas mais vão, quinta, sexta e sábado. São Paulo, às vezes até mais dias, mas que as pessoas vão nesses restaurantes e tem que render, né? Tem que render. E aí o cara trabalha lá, igual médico, plantão, 11, 12 horas seguidas, sem parar, de pé também. Aí no dia seguinte o cara dorme. E aí um outro dado. Quando você vai para... É uma profissão que não remunera muito bem. Né? Então você pega ali, por exemplo, cara, auxiliar, ajudante, subchefe, são profissões que não remuneram muito bem, então o cara sai do restaurante, provavelmente ele ainda tem algum outro bico para fazer. Residentes.
Igual Residente. residente. Aí o cara à noite volta pro restaurante. Residente, eu entendo perfeitamente. Tipo, volta e ainda tem que dar conta e ainda toma cada enrabada do chefe que, pelo amor de Deus, você fala, não tô Exatamente acreditando isso. nisso. É loucura. Pra saber se a pessoa aguenta o tranco, né? É muito mais do que cozinhar ali, né? Porque no fim das contas, cozinhar, todo mundo que tá ali sabe, né? É muito mais do que... Aí o pessoal fala assim, cozinhar é uma terapia, para quem não trabalha com cozinha. Isso, você tá lá na sua casa, daí você abre um vinhozinho, vai fazer um negocinho com a sua família. Ok. Tá programado ser meio-dia, mas saiu 2 horas, tudo bem. Tudo bem, tá todo mundo relax, ainda mais restaurantes. E tem um livro que se chama, eu não me lembro o autor, mas eu sei que ele é um renomado chefe, eu acho que ele até faleceu já, que chama Cozinha Confidencial. Você já ouviu falar? É do... Ele Agora você falou, fugiu o nome dele. Suicidou, alguma coisa assim. E ele contava os maiores absurdos dos restaurantes de Paris, né? Ele contava, vamos dizer, as coisas que os restaurantes faziam de errado, assim. Você já viu isso acontecer? Do tipo, aproveitar um resto de um prato para outro prato, assim, resto de um prato que tinha saído da mesa, que a pessoa comeu. Você já viu? Não, eu particularmente nunca presenciei nada assim. Mas existe essa história ou isso é uma lenda urbana? Eu acho que é muito mais uma lenda urbana, porque realmente, assim, quando os pratos chegam com sobra, já vai direto pro lixo. Direto pro lixo, entendeu? O que eu já vi às vezes acontecendo é, por exemplo, uma pizzaria. Sobrou 2 pedaços de pizza e o cliente não quer levar embora, eu já vi, por exemplo, funcionário comendo. Não que possa, tá? É isso que eu ia te perguntar. Não pode e também não pode doar a comida, não tem pode isso? doar Porque a comida. se der algum problema, o restaurante é o responsável. Isso eu acho meio Inclusive que... na escola de gastronomia é a mesma coisa. A escola de gastronomia, as faculdades ou escolas, tudo que sobra vai para o lixo. E sobra muito. Gente, é uma dó, porque assim, às vezes para você fazer aquela, eu vou falar bobeira, talvez aquele negócio Juliette, picar. Quantas cenouras você vai picar daquele jeito para sair uma certa? Vai pro lixo. Podia cozinhar, fazer um quichezinho. Mas aí a legislação não permite isso. E o que você acha? Você acha que isso é certo ou errado? Eu acho que poderia... Isso é uma coisa que poderia mudar. Porém, a gente já viu casos de pessoas que doaram e teve contaminação. E daí a responsabilidade é de quem doou, do restaurante, no caso, que é um CNPJ ali. Então é uma discussão que ela tem 2 lados e a gente nunca chega num ponto decisivo por isso. Porque é uma discussão que existe, acho que há, sei lá, 20 anos. E a gente não chega num equilíbrio nisso. Eu não sei, eu já pensei sobre isso, porque eu falo, pô, tá, que pode dar uma contaminação ali, mas e quantas pessoas que não vão ser contaminadas que vão se alimentar, entendeu? Muitas. Né? Então, por isso que a discussão é longa. Então, assim, quer dizer, pela exceção, você compromete o todo, talvez. Não. Agora, você sabe que o Senac tem um projeto... O Senac tem um projeto muito legal que é de cozinha de reaproveitamento. Isso é bom. Então eles vão assim, final de feira, que está sobrando um monte de coisa que vai virar lixo, eles pegam tudo isso e aí eles transformam isso e, lógico, ensina a comunidade e a comunidade transforma isso em doação. Se a própria pessoa for pegar algo lá, não tem problema. Não tem problema. Mas se a pessoa bater no restaurante, tem problema. Não, por exemplo, o que acontece, sempre tem, tá? Em restaurantes você vai ver sempre alguém pedindo comida. Aí vai do dono. Aí também existe outro lado da moeda, que é o seguinte: você dá uma vez. Sabe o que esse cara geralmente, às vezes faz? Ele volta de novo. Ele volta de novo. E aí, além dele, começa a vir 3, 4. Então, existe uma complexidade social que eu acho que é muito difícil. Pesado, né? E daí você vai... E aí tem também aquela coisa, assim, humanitária. Você vai negar comida, sendo que ali tá sobrando. Eu acho pesado, não é? Eu por exemplo, é que eu moro em casa de condomínio, mas quando eu morava em casa de rua, eu nunca consegui negar comida para alguém que pediu. Então, quando eu era criança, eu morava em casa de rua. A gente levava, inclusive, comida e tal, em certos lugares ali que as pessoas eram mais carentes e tudo mais. Sempre, a vida inteira. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu trabalho com 3 projetos sociais. O de chefes especiais, que eu te falei, é um outro em Pindamonhangaba e um outro lá em Lorena. E aí, todas as vezes que eu inicio no projeto, ou vou iniciar com voluntários para explicar o projeto, eu sempre falo para eles assim, uma das coisas que eu não acredito é em projeto social. As pessoas... Ué, mas se você faz terapia... ambíguo hoje. Mas como assim você não acredita? Você está em projeto social e está falando que não acredita? Não acredito.
Porque o meu sonho é que um dia não precisa Ah, isso é maravilhoso. existir um projeto social. Porque realmente, no dia que a gente olhar o outro como irmão, você não vai precisa precisar. pensar em, cara, fazer comida para doar, não precisa. Cara, eu tô te olhando, você é irmão, então vamos junto? A tal da empatia, né? Você olhar o outro e falar, pô, peraí, mas, né? E pra gente terminar, passou rápido. E pra gente terminar, o que é um crime na cozinha que você fala, pô, não dá pra fazer isso, não dá, não dá. Ah, eu tenho alguns crimes. Ah, então vamos na lista. Café com açúcar, crime número 1. Isso devia ser inafiançável. E a pessoa ficar numa cela lá só tomando café sem açúcar para sempre. Não, para sempre. Então, pessoal, café. Ah, mas açúcar é o seguinte: é nada. Nem Isso. adoçante, É nada. puro. Esse eu acho que é um crime número 1. Recusar experimentar. Aí eu já não acho. Eu já não acho. Eu não como nada derivado de leite, absolutamente nada. Então, assim, eu não experimentaria. Ah, não, mas aí tudo bem, é uma coisa. Mas assim, você olhar algo e falar assim, ai, não gosto. Mas você eu já não comeu? gosto. Tipo, não é por nenhuma intolerância, é porque eu nunca comi e eu não gosto. Não, mas você nunca provou nada? É, temos um crime. Tem uma pessoa que está cometendo um crime. Cadê aí, ó? Mas eu experimento, desde que não tenha leite. Eu já comi, inclusive, larva de... Como chama aquele... Ah, então você não é nojento. Não é. É o leite, eu tenho um problema real, assim. Mas, assim, não sou aquela larvinha da Amazônia, eu esqueci, babaçu, sei lá, vem dentro, sabe? Quebra e come a larvinha. Já comi mais de uma, inclusive, assim. É, porque, por exemplo, meu filho, né? Eu tenho 3 filhos, mas o meu filho, eu sempre falo para ele, meu, come. E ele, realmente, ele prova tudo. Gostar ou não gostar é outra história, mas provar eu acho fundamental, né? Mas a larva nem é ruim. Agora eu vou te contar um crime meu. Eu não como abacate. Então, mesma coisa. Tipo, se tiver uma receita com abacate, você não vai comer. Não vou comer. Não há essa possibilidade, Não né? existe. E ainda se alguém falar, ou come ou morre, você ainda vai titubear. Vou. Né? Eu sou assim com leite. Porque o abacate, eu acho que eu tomei tanta vitamina de abacate na vida, quando eu era criança. Hoje eu olho abacate, eu falo... Aí você fala, vamos como comida mexicana, porque tem abacate. Nossa, guacamole. Não como. Pode. Não como. Igual vamos num restaurante francês, tem manteiga em tudo, absolutamente tudo. E eu não como nada derivado de leite, então não dá. E daí eu vou chegar pro chefe do restaurante e falar, por favor, você pode fazer sem manteiga? Aí ele vai falar, Gente, vai embora ele do restaurante. Vai embora daqui. Então não vou. É porque a cozinha francesa é pura manteiga. Pura manteiga. Tudo Pura com manteiga. manteiga, né? Tudo. Então, tipo, limita a pessoa, né? André, eu gostaria de agradecer sua presença. Foi muito legal, muito divertido. Aprendemos receitas aqui, né? Quero te convidar para vir outras vezes, ensinar outras receitas para nós. Muito obrigada. Para mim foi um prazer, adorei a consulta médica também. Parabéns pela simpatia, pela alegria. Obrigada. A gente se falou ali pelo WhatsApp, Instagram, às vezes fica aquela coisa. Mas parabéns. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.